Olá, prezados ouvintes. Devido aos últimos acontecimentos aí do coronavírus, eu tenho recebido inúmeras perguntas aí dos ouvintes e amigos, alunos. Tá todo mundo curioso para saber o que está tanto acontecendo e quais as implicações disso, né? Afinal, uma coisa que é em escala mundial, num único momento, né, faz a gente pensar quais implicações isso pode ter no campo da espiritualidade. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a resposta que eu dei a uma prima minha, de Santa Catarina, em agosto do ano passado, e eu vou compartilhar o que eu respondi para ela naquela ocasião. Isso foi em agosto de 2019. Então ela me perguntou: qual é a tua opinião da causa desse caos generalizado em que nós nos encontramos atualmente? Bom, a resposta é um pouco comprida. Em 1904, começamos a entrada na era de Aquário. O período entre uma era e outra, de Peixes para Aquário, leva aproximadamente 150 anos. Em sânscrito, uma era chama-se Manu, e o espaço entre as eras chama-se Manvantara. Nós estamos, nesse momento, no Manvantara de Aquário, entre Peixes e Aquário, né? E só estaremos oficialmente na era de Aquário aproximadamente entre 2050 e 2065. E o que caracteriza a era de Aquário? A era de Aquário se caracteriza pelo avanço da tecnologia, a preocupação com o outro, preocupação com o social e não com o indivíduo. Depois falaremos um pouco mais disso. A queda do capitalismo como regra geral, a queda do cristianismo como uma religião dominante, a busca pelo entendimento de si mesmo e o autoaperfeiçoamento, a queda do trabalho como conhecemos hoje, entre outras coisas. Como que deveriam ser então os próximos 20 anos que restam até a chegada definitiva da era de Aquário? A busca de um outro modelo econômico, diferente do capitalismo e do socialismo, pois ambos tiveram a chance e fracassaram. A busca de novas formas de manter as pessoas em atividade, não ociosas, pois os sistemas robóticos e automatizados farão a maior parte do trabalho humano e, portanto, não haverá como arrumar emprego para todas essas pessoas, mas sim buscar novas formas de entretenimento para evitar os males da depressão por ociosidade. Novas formas de espiritualidade, pois os padrões do velho éon, como o cristianismo, por exemplo, já não atendem às demandas espirituais da nova era. Buscar o diferente, buscar principalmente aceitar o diferente, seja em termos de cultura, cor, raça, credo e também sexualidade, pois o número de transgêneros aponta já uma nova evolução do ser humano em termos de gênero e sexo. Preservar o meio ambiente de forma urgente e conter o aquecimento global de forma efetiva, ou em breve não teremos mais como sobreviver por falta de recursos. Há um mês, lembrando que estou falando de agosto do ano passado, os jornais anunciaram que entramos no cheque especial do meio ambiente, ou seja, estamos consumindo mais recursos do que a Terra pode nos oferecer. Buscar novas formas de gerar energia renovável e limpa, sob pena de não suprirmos mais a demanda necessária. Mas a passagem de uma era e outra, enquanto as duas se mesclam, não são livres de embates, pois quem está deseja ficar e quem chega quer garantir o seu espaço. Por isso estamos vendo movimentos de extrema-direita e conservadorismo lutando ferrenhamente para se manter em governos absolutistas, tanto de esquerda como de direita, como Trump, Putin, Bolsonaro, Maduro e tantos outros que tem por aí. A abertura de igrejas evangélicas neopentecostais em cada esquina e o próprio Vaticano tentando se manter. A economia não se recupera,
pois o capitalismo já deu o que tinha para dar e o desemprego somente aumentará de forma alarmante em todo o mundo. Então, temos questões de cunho geral a toda a humanidade que precisam ser revistas de forma urgente, porque estamos encerrando um ciclo. Não será o fim do mundo, mas podemos diminuir o impacto disso se agirmos com sabedoria. Esses itens deveriam ser pauta número 1 de qualquer governo do mundo, pois estamos todos no mesmo barco, e dizer que são inverdades é tapar o sol com a peneira. Vide a questão da geração de empregos. Na minha cidade, por exemplo, aqui no interior do Paraná, fechamos entre 2014 e 2019 mais de 1.000 postos de emprego para professor, o que significa que são 1.000 famílias sem renda nesse período. Por mais que qualquer candidato diga que vai gerar empregos, isso é uma mentira falaciosa, pois a automação é um fato que não vai diminuir e, portanto, não há como gerar empregos, somente diminuí-los ano a ano. Isso, aliado ao fim do capitalismo, gera insegurança e acaba gerando, como resultado, o aumento da violência urbana, movida pelo desespero. Então, ao invés de promessas vazias, nossos governantes em nível mundial deveriam focar em novas alternativas e não em prometer coisas que jamais poderão cumprir. Eu tenho feito previsões desde o início dos anos 90 e, infelizmente, na grande maioria elas são certeiras. Eu digo essas coisas não com prazer para vocês, mas com uma certa angústia, pois ao invés da gente buscar a paz, o amor e a sabedoria, estamos agindo em nome das forças do caos enquanto coletivo humano. A partir de agora, eu gostaria de falar sobre o momento atual, sobre o momento do coronavírus. Então, quando nós estamos enfrentando essa dificuldade, a gente precisa entender que eu não estou sendo apocalíptico, eu não estou dando uma previsão do fim do mundo, do final dos tempos, mas sim explicando de forma racional e clara as coisas pelas quais nós vamos passar. Né? Todo o processo de mudança ele é traumático, então eu não vou colocar aqui aquele ponto de vista riponga, né? Vamos todo mundo se abraçar, né? Amai-vos uns aos outros. Eu acho que isso já passou um pouco o momento. Né? Os novos tempos exigem uma ação. Tá? A gente não pode esquecer isso. Tá? Quando nós falamos de Aquário, nós temos que lembrar que Aquário ele possui dois regentes. Né? Então ele é Urano e também é Saturno. Então, se por um lado o Saturno traz restrição, o Urano é a liberdade extrema. Só que junto com a liberdade extrema vem a desestrutura extrema. Tá? Então, a gente não pode jamais se descuidar desse aspecto da desestrutura. Então, veja só, o Urano vem, eu quero liberdade, e Saturno diz, mas vai ter que ser com responsabilidade. Então, quando nós agimos feito loucos, né, consumindo em excesso, utilizando recursos naturais sem repor esses recursos naturais, como eu citei agora há pouco, o cheque especial da natureza, é claro que a natureza vai nos dar a resposta. Então, assim, não é um Deus vingativo, Deus não está fazendo isso para castigar a humanidade. Devo dizer até que Deus não tem nada a ver com esse momento. Quem cavou a própria cova fomos nós mesmos por descuido. Tá? Então, é necessário a gente assumir essa responsabilidade e trabalhar. Então, quando falo em sustentabilidade, não adianta você colocar a responsabilidade, os ambientalistas que se virem. Isso é feito no dia a dia, o que eu consumo, como eu consumo. Né? Eu gasto mais do que eu posso, eu consumo mais do que eu preciso. Então é claro que a natureza vai se ressentir e vai se dar ao troco. Né?
Então, quando a gente pensa no coronavírus, está surgindo aí uma série de teorias, a China é culpada, a China não é culpada. Né? O vírus, o primeiro caso detectado foi lá. Isso não significa que tenha sido produzido lá, ele pode ter sido plantado lá também, mas eu vou deixar isso para a teoria da conspiração que a gente tem aí, não falta gente para conspirar, tá? Então a gente tem que entender que quando surge um novo vírus, quando dá seca, quando tem tsunamis, quando tem enchentes, é a natureza se manifestando que alguma coisa está fora de equilíbrio. Não é uma força divina que foi lá, botou o dedo e disse assim, aqui vai ter um furacão. Não é isso. A gente tem que parar de terceirizar a culpabilidade dos nossos atos. Então, se nós agimos com irresponsabilidade, nós vamos ser cobrados. E, principalmente para mim, eu acredito que o coronavírus, né, o Covid-19, ele vai ser um divisor de águas, porque se vocês prestaram atenção no início desse podcast, vocês vão ver que eu falei sobre a questão do capitalismo. Então, veja, nós estamos com, desde 2008, principalmente até agora, o mundo está patinando, né? Então ele vai, tem queda de bolsa, aí sobe. É uma oscilação que aparentemente é normal. Só que a crise de 2008 ainda está se fazendo sentir. A gente ainda não conseguiu banir ela completamente. E agora, o Covid-19 vai forçar os governos, empresas, a gastarem mais do que possuem. Obviamente esse dinheiro não vai ser reposto tão cedo, talvez nem seja reposto, tá? É um fundo perdido isso aí. Então a pergunta que o coronavírus vai deixar para o ser humano é o que fazer a partir de agora? Tá? Então você tem que ver, quando a gente fala em empregos, eu tenho certeza que muitas empresas, no final desse período de quarentena, vão acabar percebendo que não há mais necessidade de ter tanta estrutura com escritório, telefone, internet, mesa para funcionário e tudo, espaços físicos imensos, se eu posso manter o cara trabalhando em casa com o mesmo salário, eu transfiro o custo operacional para ele, né? Porque aí quem gasta com a internet, telefone, luz é ele, não eu. Né? Então muitas empresas talvez mudem radicalmente a sua estrutura a partir do coronavírus. Isso a gente tem que perceber. Então a minha preocupação hoje, se a gente conciliar coronavírus, era de aquário e tudo mais, o que eu posso dizer para vocês? Que enquanto coletivo nós temos que buscar novas formas de socialização. A gente vai repensar a forma com que nós nos relacionamos no mundo do cotidiano. Talvez a gente vá ver as pessoas muito mais, entre aspas, isoladas do ponto de vista físico, mas conectadas através da tecnologia. Lembrando que a era de aquário é tecnologia. Né? Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, as faculdades online, hoje são a saída. Então, enquanto as faculdades presenciais encerraram suas aulas, as online continuam mantendo seus cursos como sempre foi. Isso vai forçar essas universidades online a melhorarem a qualidade de seus cursos, utilizar com melhor sabedoria a sua tecnologia, para que as pessoas consigam se aproximar da experiência de uma faculdade com encontro presencial. Tá? Então, nós temos que ver tudo isso através dessas perspectivas. Então, para fechar o raciocínio, eu vejo o coronavírus como um filho da era de aquário, tá? É um ceifador, ele vem mais do que tirar vidas, ele vem para que a gente ressignifique a própria vida, a sua própria existência, o que eu quero para mim, qual é o valor que eu dou para a minha vida
as coisas que eu faço no meu dia a dia, a minha relação com os meus semelhantes, com os meus familiares. Acho que tudo isso está embutido nesse momento do coronavírus, né? Então, mais do que ficar pensando em paz e amor, nós temos que trazer um novo olhar sobre a economia, sobre o meio ambiente, né? Sobre as relações entre pessoas, por mais lembrando que se Capricórnio fala muito do indivíduo, o Aquário ele fala basicamente do coletivo. Então é o indivíduo dentro do coletivo. É como esse indivíduo se comporta no coletivo e como que esse coletivo interage entre si. Então, enquanto nós estivermos fora, né, desta percepção, a gente vai tomar bomba em cima de bomba até 2065, porque isso é um período que está acontecendo, é um período, né, está evidente, isso é global, tá? Isso é uma coisa que está afetando todo o planeta, não é culpa da esquerda, culpa da direita, não é porque o Bolsonaro é isso, não é porque o Lula é aquilo, porque o Trump. Não tem, essa discussão não tem lugar aqui. Está, né? Todo mundo no mesmo barco. Então, é uma percepção que nós temos que ter enquanto seres humanos que coabitam um único espaço, que é o planeta Terra, como é que nós vamos começar a gerir isto a partir de agora. Hoje à tarde eu vi o ministro da Saúde comentando que o pico da doença vai se dar, né, nós estamos agora em março, o pico vai se dar entre maio e junho, para daí começar a arrefecer. Tá? Então nós temos aí quase 2 meses inteiros, e mais um tanto, de confinamento, pessoas morrendo, os números dos pacientes oscilando, a economia sofrendo esse baque em âmbito mundial. Nós temos bolsas de valores fechando. Nos Estados Unidos, se não me engano, a Bolsa de Nova York, esses últimos 2 dias, já trabalhou totalmente online, sem a presença dos operadores de bolsa, né? Então, falando na tecnologia, pode ser que operador de bolsa físico seja uma coisa em extinção, fique somente a bolsa online, o pregão online, e não o pregão físico. Tá? Então, nós estamos vendo em âmbito mundial uma mudança de paradigma para várias coisas. Não é apenas evitar pegar o Covid, mas nós temos que pensar as sequelas que isso terá na economia, no trabalho do ser humano como um todo, as formas e as novas legislações trabalhistas, como elas vão ter que encarar isso, como que nós vamos repor o meio ambiente. Tá? Tudo isso tem que ser pensado. Então eu quero encerrar esse podcast pedindo a vocês que no período agora desse recolhimento, que vocês façam essa profunda reflexão e compartilhem aqui no canal, compartilhem nos comentários, deixa a gente saber qual é a impressão que vocês têm e que conclusões vocês têm chegado a partir desse momento que está ocorrendo tão marcante para os seres humanos como um todo. Tá? Eu peço que evitem aqueles comentários, isso é culpa do chinês, isso é culpa dos americanos, isso é culpa não sei de quem. Não é uma questão de culpabilizar, é uma questão de nós percebermos o mundo atual, como ele está acontecendo. Então eu vou pedir que nos comentários vocês se mantenham dentro desse escopo. É isso, à medida que for avançando o período aí de recolhimento, nós vamos fazer outros áudios, outras informações e oferecer mais resposta às pessoas que nos procurarem. É isso, espero que todos tenham gostado e acredito que seja um podcast um pouco diferente do que vocês estão ouvindo aí nesse período. Me deixa saber a impressão de vocês, dá aquele like e sigam o nosso canal que a gente sempre vai estar trazendo novidades. Um grande abraço a todos e todas aqui e espero que todos estejam
fazendo o máximo para permanecerem bem e seus familiares também neste período. Até mais.